Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre as moedas de cobre no reinado de Dom João V. Para falar sobre esse assunto, é interessante a gente voltar no tempo, entender também o que aconteceu nos reinados anteriores, todo o contexto de circulação de cobre. Como o doutor estava falando na palestra anterior, a moeda de cobre é uma moeda de utilidade, é uma moeda que está totalmente associada às transações do cotidiano e a bens de consumo assim, pequenos. Né? Diferente da moeda de prata, ela tem que ser feita em uma quantidade muito grande e ela está muito sujeita a desgaste, a se perder. É uma moeda naturalmente mais descartável. Né? Também a gente vê ela muito mais mal conservada por essa razão. Diferente das moedas de prata, muitas vezes ela era recunhada ou carimbada, enquanto nas moedas de prata era um pouco mais comum você às vezes ver a moeda sendo derretida e recunhada, ou então recunhada completamente, como no caso dos 960 réis, ao invés de ser carimbada. Então aqui a gente tem algumas questões sobre que estão associadas ao que eu falei. São moedas de pequeno valor, então você tem uma equivalência, mais ou menos, entre o que seria hoje uma moeda de R$1 e uma nota de R$100, entre o que seria a moeda de prata e cobre. Porque para você ter 1 grama de prata seria equivalente a você ter que carregar 33 gramas de cobre. Aqui, essas imagens, elas são bem explicativas, porque aqui você tem cerca de R$500 em moeda de cobre, enquanto aqui em cima você tem uma moeda de 640, e ela está mais ou menos na mesma escala da imagem de baixo. Então, assim, o que a gente via na maioria dos períodos era a circulação dessa moeda vindo de Portugal, e aqui a gente tem para exemplificar isso algumas moedas portuguesas. Então, no fim do século XVIII, o Brasil estava passando por uma situação muito complicada, tanto o Brasil quanto Angola, no sentido de falta de moeda metálica. A gente vê pelas comunicações dos governantes com a corte que simplesmente não tinha moeda de cobre, de prata, o que tinha era moeda antiga. Então também é um período de modernização, como a gente vai ver. Foram adotadas algumas tecnologias que alteraram completamente a aparência da moeda e não a sua função, mas a sua segurança. São coisas que a gente vai ver. Então, no final do século XVIII, a gente vê algumas iniciativas. A primeira delas é a carimbagem para aumentar o valor facial, que são os famosos carimbos coroados e também temos não coroados, né? Uma sucessão que vai aumentar o valor das moedas. E também tem a adoção da serrilha e da orla, que são tecnologias para evitar o cerceio, que era a remoção do metal precioso da moeda, para depois colocar ela de volta em circulação e manter esse metal precioso. Então, se você vai tirando de pouquinho em pouquinho, você consegue acumular uma quantidade bem razoável. E, principalmente em ouro, né, até uma quantidade muito pequena já vale muito dinheiro. E também é um período que, exatamente para... não para, mas como consequência dessa mudança, né, que é o uso do balancinho, que se conseguiu a aplicação da orla e uma cunhagem mais regular. Aqui a gente tem um exemplo de 2 balancinhos. E eles são iguais. Esse aqui, ele está lá do Paço Imperial do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado durante as escavações. Aqui não dá para ter uma ideia muito bem de como ele funciona, porque esses aqui estão faltando várias peças. Eu acho que, infelizmente, não cheguei a incluir uma imagem muito boa de como funcionar. Mas, basicamente, aqui, dentro dessa parte, você tem uma rosca aqui no interior, e aqui em cima você teria uma barra de madeira bem longa em cada lado. Então você giraria a barra, isso faria com que a rosca descesse e pressionasse o que tem embaixo. E aqui embaixo você teria um punho fixado na parte de baixo, que seria um punho fixo, e um punho fixado na parte de cima, que seria associado à rosca, e que então pressionaria a moeda, gravando então os detalhes nela. Você tem uma série de ajustes, né, nesse processo, tanto que você pode, às vezes, colocar o punho ao contrário, gerando um reverso invertido, ou levemente descentralizado, gerando um reverso inclinado.
eu posso dizer pelo menos que os cunhos de Minas, de moedas de ouro, eles tinham um formato octogonal, então era muito mais difícil você conseguir botar ele inclinado. Mas no Império você já vê alguns cunhos redondos, então seria muito mais fácil você fixar ele numa posição que não fosse perfeitamente alinhado entre os dois eixos. E também desse processo resultam alguns erros, né? A gente vê algumas moedas, por exemplo, em que a moeda fica presa a um dos cunhos. Então você tem uma batida dupla só de um lado, porque a moeda foi cunhada, a prensa foi desfeita, né? Foi desenroscada, os cunhos se separaram, mas a moeda continuou presa em um dos cunhos. E daí, quando foi aplicado de novo, uma pequena imprecisão gerou uma batida dupla, que às vezes é visível. Então, recapitulando, a gente tem uma situação monetária de crise no final do século XVIII, com uma grave falta de moeda metálica. No Brasil, a gente estava tendo ainda uma grande influência do ciclo do açúcar, e existe uma grande problemática com a perda de poder de negociação por parte dos produtores de açúcar. Isso é extremamente presente nessas comunicações que os governadores do Brasil têm com os reis de Portugal, então. E a situação vai se agravando. Aqui são a alteração que ocorreu. Essas moedas são relativamente parecidas, são duas moedas de 400 réis, produzidas com cerca de 50 anos de diferença. Sendo que, por mais que não pareça, essa aqui está muito mais bem conservada que essa aqui. Essa aqui está praticamente flor de cunho, enquanto essa aqui já está um pouco gasta pela circulação. Mas mesmo assim, vocês veem como essa aqui tem uma aparência muito mais rústica. Ela tem alguma coisa de batida dupla também, tudo bem, que já altera um pouco a aparência, mas não deixa de ser um bom exemplo de como a cunhagem ficou mais regular. Aqui a gente consegue ver a serrilha dessa moeda, quer dizer, a orla, e um pouco da serrilha aqui embaixo. Que seriam esses pequenos tracinhos. É difícil visualizar, eu não consigo achar uma imagem muito boa de uma serrilha de época. Mas basicamente isso era para evitar o cerceio, né, como eu disse. Então, se você remover esse metal, ficaria muito claro. Ficaria uma área mais plana na moeda, ou em que essa marcação que você consegue ver olhando a moeda de lado não estaria presente. Aqui mesmo, a mesma moeda, só que do outro lado. Também vocês veem que tem áreas muito apagadas. Aqui nessa aqui talvez possa ter tido até algum tipo de cerceio, mas é muito difícil dizer por causa da irregularidade desse tipo de moeda. E aqui a gente já começa a ver um pouco do desgaste. Apesar dessa moeda aqui estar praticamente flor de cunho, você não tem detalhes muito finos de gravação. Enquanto nessa aqui, mesmo ela já estando gasta, você ainda consegue ver as chagas, consegue ver os detalhes dos castelos. Então, é uma alteração muito profunda no jeito de se produzir moeda. Aqui a gente tem mais algumas questões relativas a essas moedas. Aqui seria uma moeda que foi remarcada só na orla, porque essa foi uma iniciativa que se encontrou no final do século XVII para remarcar as moedas e para modernizar então o meio circulante, meio que gerando uma segurança maior para essas moedas. Então, o que eles faziam basicamente era pegar uma moeda de um governo anterior, nesse caso de Dom João IV, que seria de 1740 a 56, mais ou menos, e remarcar somente com a orla e com a serrilha. Então, aqui vocês veem que seria só a área nova, né, de marcação, e a orla que seria a área de segurança da moeda, por assim dizer. Mas aí mantém-se então um detalhe interior. Então, aqui a cruz seria da moeda que foi marcada. Aqui também um carimbo que eu já tinha mencionado sobre a alteração do valor da moeda, né? Que acho que não, essa aqui não está presente. E aqui a gente tem uma lei, que é uma lei que eu considero importante, que tem a ver com o que a gente vai estudar, que é uma lei de 1713, em que Dom João V determinou que as moedas de cunhagem manual, não mecânica, por assim dizer, que a gente diz que seria do balancinho ser uma cunhagem mecânica, elas deveriam ser recolhidas sempre que aparecessem e deveriam então ser usadas para fabricar novas moedas de prata e ouro. Então, provavelmente está associado também a uma diminuição do meio circulante de pequeno valor e que com certeza geraria uma necessidade de se cunhar mais moedas de cobre, mais moedas de prata, e
que a gente, de alguma forma, consegue entender que pode estar associado às primeiras cunhagens de cobre no reinado de Dom João V. Aqui mais uma slide sobre a falta de moeda, né? Como eu disse, ao longo do século XVII a gente tem diversos pedidos, sendo que na maioria deles é totalmente ignorado. Mas em 1692 existe uma carta especialmente longa que foi feita pelo governador do Brasil e que ele pede então a cunhagem de moedas. E essa carta parece estar profundamente associada à fundação da Casa da Moeda da Bahia. A proposta inicial era que então se fundasse a Casa da Moeda da Bahia e as outras províncias enviassem para a Bahia as moedas para serem lá recunhadas. Então a gente não está falando aqui necessariamente de uma produção nova, mas de um aproveitamento da moeda antiga, que já vinha sendo remarcada sucessivamente, para então fabricar novas moedas. Mas não foi exatamente isso que a gente viu. Mas, de qualquer forma, em 1694 a gente tem a fundação da Casa da Moeda da Bahia, que então em 1695 começaria a produzir em grande escala moedas de prata e de ouro. Aqui é um trecho curioso, né? Essa carta é bastante longa e várias vezes ele levanta a importância da moeda. Esse trecho aqui é bastante metafórico e acho que é bem interessante. Toda opressão ruína que se teme nasce da falta do dinheiro, que é aquele nervo vital do corpo político, ou o sangue dele, que derivando-se e correndo pelas veias deste corpo, o anime e lhe dá forças. Aqui a gente já chega a comentar sobre esse período de fundação da Casa da Moeda da Bahia. Essa Casa da Moeda, ela viria a ser transferida para os outros lugares, dos quais inicialmente ela deveria enviar dinheiro para ela. Mas então esse período a gente acaba chamando de Casa da Moeda itinerante. O que aconteceu é que o Rio de Janeiro deveria enviar as moedas para a Bahia para se cunhar, mas a Câmara de Vereadores acabou resistindo a isso. Escreveram uma carta para Dom João V e ele propôs: olha, tudo bem, a gente pode enviar a Casa da Moeda para aí, mas a cunhagem vai se dar ao custo de vocês vão ter que arcar com os custos de cunhagem dessas moedas. E ele abriu mão então dos direitos reais dele, de senhoriagem e braçagem das moedas. Então, com essa transferência para o Rio de Janeiro, também começou esse processo de circulação da Casa da Moeda, por assim dizer, né? A gente tem as moedas cunhadas na Bahia, então no Rio de Janeiro, e depois a Casa da Moeda ainda transferida para Pernambuco. Pernambuco já havia pedido desde, se não me engano, 1698 por aí, antes, ou 99, nas primeiras cunhagens do Rio de Janeiro, Pernambuco já vinha pedindo para que fosse transferida para lá, mas Dom João V pede para eles esperarem mais um pouco, porque teria que ficar ao menos um ano no Rio de Janeiro para atualizar a moeda. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, das primeiras moedas cunhadas em 1695, em ouro e prata, na Bahia. E aqui a gente tem um prédio, né, que é muito importante, que infelizmente não existe mais, que é o primeiro prédio em que provavelmente operou a Casa da Moeda da Bahia. Hoje em dia existe um outro prédio no lugar, mas foi perdido. Eu não encontrei uma boa referência do porquê que ele foi demolido. Eu encontrei uma referência que dizia que, por alguma razão, acho que o Marechal Floriano teria bombardeado e destruído em alguma ocasião, e uma outra citação que dizia que ele teria sido demolido para construir um outro prédio no lugar em 1874, mas que não foi construído e ficou sem nada. Mas, de qualquer forma, aí a gente tem acho que não sei se é a única foto, mas uma das poucas fotos que se tem nesse prédio. Então, voltando um pouco, a gente estava falando sobre a moeda de forma geral no governo de Dom Pedro II, com o início de alguma forma de amenização da crise que a gente via no final do século XVII, da falta de moeda. Então, primeiramente, a gente tinha a cunhagem de moeda de prata e ouro na Bahia, isso começou a resolver. Só que do outro lado do Atlântico, a situação também era grave. Em Angola, eles tinham a mesma situação de falta de moeda metálica e vinham solicitando
desde da metade do século XVII, o envio de moeda metálica, mas também não vinham sendo atendidos. Lá, principalmente, circulavam, para substituir essa moeda metálica, os panos, que eram panos especialmente feitos para isso, que, inclusive, a produção desses panos, eles eram marcados, né? E estava associado a um contrato que tinha entre o governo de Portugal e certos indivíduos que exploravam esse direito de produção, né, dos panos que seriam permitidos assim, e substituíam a moeda metálica, e também outros gêneros, né, açúcar e outros gêneros parecidos. É uma situação similar a que a gente vai ver no Maranhão, que também, nesse momento, ainda não era junto ao Estado do Brasil. A gente tinha o Estado do Brasil e a gente tinha o Estado do Maranhão e do Grão-Pará. Bom, então, para solucionar essa crise que se tinha em Angola, em 1693, finalmente foi introduzida a moeda de cobre lá. Essa cunhagem é a primeira cunhagem que a gente tem de cobre para uma colônia africana. E, de forma geral, é a primeira cunhagem assim, mais regular que a gente tem. A introdução da moeda de cobre em Angola foi bastante conturbada, por assim dizer, porque lá já se tinha um cenário de crise, de falta de moeda metálica, de uma possível revolta em andamento. E quando a moeda metálica foi introduzida, houve uma grande revolta no sentido de querer o pagamento dos soldos, né, em valores mais atualizados, e tudo isso gerou um motim que resultou, inclusive, em algumas execuções. Mas a situação foi estabilizada, né? Em 1693 foi enviado um novo governador para Angola, que trouxe então essas moedas, e elas continuaram sendo fabricadas e a questão meio que se estabilizou por lá. No entanto, com o tempo, a produção de moedas de cobre foi tão grande lá que gerou uma certa inflação. Então você imagina, você tinha um território que por quase um século dependia somente de gêneros, em que você não tinha uma noção muito certa do qual era o valor do dinheiro, por assim dizer, para as transações. Então chega uma quantidade grande de moeda metálica, isso afeta completamente a economia local. Então, já nos últimos anos do século XVII, a gente vê certas reclamações por parte do governo de Angola que a moeda de cobre que estava sendo introduzida lá estava afetando os preços das coisas, tornando as coisas muito caras e gerando uma inflação local. E, ao mesmo tempo, embora o Brasil já tivesse começado a cunhar moedas, ele ainda não tinha cunhado muitas moedas de valor. O que a gente vê é que as moedas de prata são cunhadas em uma quantidade relativamente relevante, até 80, 160 réis. As moedas de 40 e 20 réis de prata, que são muito pequenas, foram cunhadas em quantidades praticamente irrelevantes, que não conseguiram afetar de nenhuma forma as transações miúdas. Então, ainda havia uma carência muito grande de moeda de cobre. Vale mencionar que nesse período, não havia, embora você tivesse emissões próprias para as colônias, você não tinha uma delimitação muito certa sobre a circulação do cobre. O cobre ele ainda circulava no Brasil, o cobre de Portugal ainda circulava no Brasil. Essa circulação continuaria até 1730, até que ela finalmente foi proibida. Embora você tenha, até nos anos antes, uma produção de moeda específica para o Brasil, com um padrão de peso diferente, com um padrão de design diferente, mas então ela circulava aqui, mas ao mesmo tempo não chegava em números suficientes para conseguir gerar alguma diferença. Se eu não me engano, em 1699, você já tem, ou 1700 por aí, você já tem algumas solicitações do governo brasileiro que as naus tragam moedas de cobre, pela necessidade dessa moeda aqui que não se tinha mais. Então, você tinha essa circulação. Em Angola, você tinha uma quantidade excessiva de moedas, gerando uma inflação, e a solução que Dom Pedro II encontrou em 1704 foi a autorização do curso dessas moedas feitas para Angola no Brasil. Então, essas moedas que são conhecidas como 4P, porque elas foram produzidas na Casa da Moeda do Porto e tem 4 letras monetárias em volta do valor, elas finalmente puderam circular no Brasil.
só um adendo aqui, que o estudo de cunhos dessas moedas indica que muitas moedas foram produzidas após 1699. A gente consegue estudar e ver pela progressão de cunhos e entender mais ou menos as quantidades de cada moeda que foi fabricada. Então, você pode ter uma moeda de 1698 que foi fabricada depois de 1699. Como você sabe isso? Às vezes você tem um reverso que foi usado em 1699 e esse reverso, então, foi utilizado depois com uma moeda com a data de 1698. E isso, numa progressão, você consegue montar uma cronologia das cunhagens, entender que em certo momento eles começaram a usar os cunhos antigos para fabricar moedas novas. Então, grande parte da cunhagem que a gente conhece como sendo de 1698 foi feita posteriormente a 1699, nas moedas 4P. E talvez isso é uma conjectura, já não tem nenhuma base, esteja associado a uma produção específica para o Brasil de moeda de cobre. Até porque já no final já por volta de 1699, você já tem essas reclamações de Angola e você já tem em 1704 essa possibilidade de envio. Então, seria possível a gente pensar que por volta de 1700 eles estivessem criando essas moedas 4P com os cunhos já fabricados, mas para um envio para o Brasil ou mesmo para, digamos assim, exaurir os cunhos, né? Porque o que acontecia é que o processo de fabricação do metal não era tão regular. Então, muitas vezes, ao longo da cunhagem, o cunho rachava, e às vezes muito prematuramente. Então, você não tinha uma identidade como, esse cunho sempre vai ficar com esse. Se um rachou, você pode pegar e aproveitar com o outro. E isso que muitas vezes permite esse estudo da progressão. Então, porque às vezes você vê que um cunho foi usado muito cedo, por assim dizer, no início de 1698, 97, e depois foi aproveitado de novo em 99 e você vê ele sendo usado até o desgaste completo, até aparecerem várias rachaduras, até você perder a legibilidade de certos elementos, às vezes até os cunhos que parecem ter algum elemento de corrosão, né, que eram cunhos de ferro, que você vê uma certa porosidade no campo, e que é comum a todas as moedas. Então é bem interessante esse período, né? A gente tem essas primeiras cunhagens, elas inauguram também um padrão de peso, né? Porque, como eu estava dizendo, a gente tinha moedas de cobre para Portugal, moedas de cobre para o Brasil e para as colônias, com padrões de peso completamente diferentes. Então, comentando aqui já sobre o governo de Dom João V, a gente tem algumas características importantes. A primeira delas é a questão do ciclo do ouro. Você finalmente começa a ver uma produção em massa de moedas de ouro, mas ao mesmo tempo parece que essa produção secundariza outras questões, como a produção de moedas de prata e de cobre. No Brasil a gente vê a emissão de moedas de cobre, mas essa emissão é bastante pequena, se comparado principalmente a de ouro, e não vê quase nenhuma emissão de moedas de prata, só no final do governo, em 1748, você vê no Rio de Janeiro as primeiras moedas de prata sendo produzidas. Em 1703, durante aquele período da Casa da Moeda itinerante, a Casa da Moeda foi finalmente fixada no Rio de Janeiro. Recapitulando, né, ela tinha sido fundada em 1694 para operar na Bahia e deveria ficar lá. Mas, em 1699, acabou-se que se permitiu que ela circulasse. Então, ela foi enviada para o Rio de Janeiro, depois foi enviada para Pernambuco e depois novamente retornou ao Rio de Janeiro. E daí, em 1703, ela foi fixada lá de forma permanente. E desde então ela vinha amoedando as moedas de ouro num padrão que seria o que a gente chama de um padrão provincial de design. Aqui a gente tem duas moedas. E aqui a gente tem um padrão provincial e aqui a gente tem um padrão português. O que a gente via é que o Brasil também enviava muita moeda para Portugal. E daí então você tem uma diferença entre o que é a moeda provincial e a moeda metropolitana. Uma diferença de design e padrão de valores. Você tem uma série de valores que são moedas de 1.600, 3.200, 6.400 e 12.800 réis, que são as moedas para Portugal. Você tem moedas que seriam associadas à circulação no Brasil, que são moedas de 2.000, 4.000, 10.000 e 20.000 réis.
e o padrão de design é completamente diferente, como vocês podem ver, né? Essas moedas aqui, elas seguem um padrão de design que era o mesmo estabelecido nas primeiras moedas cunhadas na Casa da Moeda da Bahia, com a legenda em volta do escudo, o valor ao lado, e no reverso a cruz, com as letras monetárias, que no caso não existiam ainda nas primeiras cunhadas da Bahia, mas começaram a aparecer depois com as do Rio, e a legenda aqui em volta. Enquanto essa aqui, você tem principalmente esse efígie de Dom João V bastante detalhado, que certamente era enviado de Portugal. E do outro lado do escudo, a gente tem lá no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro preservados alguns cunhos e também algumas, se não me engano, tem as efígies que eram usadas para gravar os cunhos, né? Que era esse elemento específico que era enviado de Portugal. Nesse contexto, a Casa da Moeda do Rio de Janeiro continuou operando, até que por volta de 1714, começou-se a se movimentar para reestabelecer a Casa da Moeda da Bahia. Você já tem algumas discussões sobre isso que vinham desde, se não me engano, 1706. Você já tem certos pedidos, certas comunicações do Conselho Ultramarino, dos governantes do Brasil sobre essa necessidade e possibilidade de se restabelecer a Casa da Moeda da Bahia. Mas é só a partir de 1714 que começa uma movimentação mais efetiva, em que o Dom João V vai começar a nomear, ele também entra em contato vê uma carta para o governador do Brasil e pede para ele nomear alguns oficiais de sua confiança, e você começa esse processo de restabelecimento da Casa da Moeda da Bahia. Então, por volta de 1714, ela volta a operar, dessa vez não tomando o lugar da Casa da Moeda do Rio, mas operando paralelamente. E posteriormente a gente veria uma coisa parecida com a Casa da Moeda de Minas, que também operaria paralelamente essas duas casas. Mas nesse momento, exatamente nessa lógica do ciclo do ouro, não se preocupou em emitir mais moedas de prata, como se tinha emitido a partir de 1695 na Bahia. Eles concentraram a cunhagem somente em moedas de ouro. Só um comentário sobre esse padrão de moeda provincial e moeda metropolitana, é que não necessariamente, muitas vezes essas moedas não eram cunhadas juntas. O que a gente vê no reinado de Dom João V é a cunhagem de moeda num padrão provincial até 1827, e a partir de 1827 passa então a ser cunhada essa moeda com padrão que seria o metropolitano. Aqui é uma explicação basicamente sobre essa diferença nos padrões. Com o tempo, todos esses padrões foram sendo alterados, mas o padrão, principalmente o padrão de moedas brasileiras, né, moedas provinciais, foi mantido de alguma forma até 1835. O que você tinha era uma razão específica de peso para valor, e em 1799, diante de uma série de processos de inflação e alteração do valor intrínseco das moedas, eles optaram por reduzir o peso das moedas pela metade, ou seja, dobrar a sua razão de valor para peso. E esse padrão seria mantido até as últimas cunhagens do Império, dessa mesma forma, inclusive seria usado na regularização do meio circulante em 1835, com a aplicação do carimbo geral. Aqui a gente tem também uma diferença muito grande de design das moedas portuguesas para as moedas brasileiras. Aqui a gente tem uma menção ao documento específico que eu comentei, que era a Portaria Régia de 12 de julho de 1730, que proibia a circulação de moedas de cobre de Portugal no Brasil. Aqui dá para ter uma diferença, porque não é só uma diferença de tamanho, né? Às vezes são moedas mais grossas também, não dá para ter uma boa ideia de diferença de peso, uma diferença de... acho que os eixos aqui estão alterados, né? Era para ser os R$5 pesando, o metropolitano pesando 7 gramas e o R$10 metropolitano pesando 16 gramas, enquanto o colonial pesava 11 gramas. Então, um gráfico, mas dá para ter uma ideia da diferença, né? Cerca de 5 gramas nas moedas de R$10, né? 30%,
e quase o dobro nas moedas de R$5. Mas essas diferenças foram se alterando ao longo do tempo, né? Principalmente a moeda portuguesa sofreu muita flutuação nessa razão de valor facial para peso. As brasileiras permaneceram de alguma forma mais regulares. E esse é o mesmo padrão que a gente via nas moedas de 1693, a partir de 1693. Então, já no governo de Dom João V, a gente tem a primeira emissão de moedas de cobre, que é feita entre 1715 e 1720. E aqui eu vou destacar uma coisa. A maioria dos catálogos considera moedas de 1729 como sendo de Lisboa. Mas eu vou expor a seguir que essas moedas não são de Lisboa, elas são, na verdade, da Bahia. Então, é uma emissão bem mais específica, de 1715 a 1720. Você tem alguns registros sobre como essas moedas foram distribuídas. Você tem um registro de envio ao Rio de Janeiro, em pedidos de que 1/7 do que eles receberam fosse enviado para Santos. E em 1721 você tem uma nova emissão, nesse caso específico para Santos. E você tem inclusive acesso às quantidades, né? A partir do qual você consegue calcular de alguma forma a quantidade de moedas. Essa emissão foi de moedas de 10 e de R$20, e elas inauguraram também um padrão de design. E elas, além disso, também mantiveram o padrão de peso que tinha sido estabelecido em 1693, que não era algo muito garantido, porque você tinha tido apenas uma emissão muito específica para Angola, então nada garantia que aquilo viraria um padrão, mas foi o que a gente conseguiu perceber durante o reinado de Dom João V, a manutenção desse padrão que seria seguido de alguma forma até 1835. Aqui a gente tem uma moeda de R$20 de 1719 que também segue esse padrão de design. Esse padrão de design ele vai ser, só vai terminar com a independência do Brasil. E ele tem mais ou menos o seguinte: o valor facial ao centro, em algarismos romanos, um cordão de pérolas que cerca esse valor facial. Logo abaixo do valor facial você tem a data, em cima você tem uma coroa, e em volta você tem uma legenda que está associada ao governante. Então você tem o nome do governante e o local de domínio, por assim dizer. Tanto que nas moedas pré-Guiné você vê o final dessa legenda como sendo associado mais a esse território. E no reverso você tem a esfera armilar, que a partir de 1818 é substituída pelo brasão do Reino Unido, né? Você tem o escudo aqui ao centro da esfera armilar, com a legenda Pecunia Totum Circuit Opium, que se traduziria como algo como o dinheiro circula pelo mundo. Em 1720, nas moedas de 1722, que é uma outra emissão, eu vou comentar também sobre essa legenda, que é uma meta-legenda, por assim dizer, uma legenda que fala sobre a moeda propriamente dita. E é um certo padrão que a gente via desde as moedas de 1693. Um comentário específico sobre as moedas sem data: a gente tem moedas de R$10 que não possuem nenhuma data, onde a gente esperaria encontrar aqui. E muita gente associa essas moedas como sendo por volta de 1715, mas o estudo de cunhos indica que elas são posteriores. A gente vê mais ou menos certos estilos de gravação em 1715 e eles começam a mudar conforme os anos se passam. E o que a gente vê nessas moedas é que elas compartilham os reversos, né, esse lado aqui, principalmente com moedas de 1718 e 1719. E também você tem um estilo de gravação específico do reverso que você vê só a partir de 1718 e que também está presente nessas moedas sem data. Então, você tem 3 cunhos que são compartilhados. Um deles foi usado primeiro em 1700. Aqui está errado, ele foi usado primeiro em 1718, depois ele foi utilizado em 1719, depois em uma sem data. Um reverso de 1718 também foi utilizado depois em uma moeda sem data, e por fim, um reverso de uma sem data foi usado depois em 1718. Aqui é importante comentar que a progressão de cunho geralmente está associada também àquele processo que eu já tinha falado sobre, que é de exaurimento dos cunhos. Então, principalmente nesses 3 reversos, o que a gente vê é uma tentativa aparente de exaurir o cunho de um verso.
Mas, mesmo assim, o que a gente vê é que também tem uma cunhagem que é bem específica, que é essa aqui, que é de uma moeda sem data, que depois foi utilizada em 1718. Isso, de alguma forma, nos permite entender que essa cunhagem seria anterior a 1718, mas não é algo tão sólido, é apenas uma pista, por assim dizer. E outro comentário sobre o estilo desse reverso específico, que só aparece em 1718. É um tipo de reverso específico, eu acho que eu não tenho nenhuma foto aqui dele, mas em que aqui no lugar da esfera pilar, em vez de você ter um elemento sólido único, você tem 3 traços que se dividem, assim. Então é um estilo de gravação bastante específico, que você só vê a partir de 1718 e que vai se tornando um padrão até que em 1720, 1719, a maioria das moedas só tem esse estilo, que indica que então moedas sem data seriam mais do final dessa década. Aqui a gente tem uma moeda bastante interessante, que as 2 moedas foram produzidas em Lisboa, e você vê provavelmente um erro do gravador, que em vez de abrir um cordão de pérolas, abriu um elemento similar ao que era usado nas moedas portuguesas da mesma época, né? Aqui você vê que as pérolas são bastante definidas, e é assim que são todas as emissões dessa cunhagem, com exceção dessa variante específica, em que ele fez do mesmo jeito que era feito nas moedas portuguesas. Aqui a gente tem mais uma sem data em que fica bastante claro o cordão de pérolas também. Essa aqui é uma variante que só foi usada com reverso e que você não tem compartilhamento de cunhos. Então, essa variante específica não é muito fácil de datar. Mas a aparência do reverso não é muito similar às de 1718 e 19. Então, essa talvez possa ser anterior a 1715 ou posterior, com o mesmo estilo de gravação. Também a gente não tem nenhuma explicação muito boa sobre a ausência da data dessas moedas. Um outro fator que é bom considerar é que em 1715 você tem uma quantidade muito grande de cunhos fabricados. É o ano em que você tem a maior variedade de cunhos, mas você tem 2 anos em que não são produzidas moedas com uma data nova, então 1716 e 17. Talvez seja uma pista também sobre o aproveitamento dos cunhos em 16 e 17. Até que então, em 1722, a gente tem aquela emissão de moedas para as Minas Gerais. É uma emissão bastante diferente, porque ela, de alguma forma, se diferencia das emissões anteriores. Você tem, então, você pode pensar numa moeda metropolitana, numa moeda colonial, que seria essa aqui, uma moeda específica para a circulação das colônias, e por fim uma moeda provincial, com um valor intrínseco ainda mais reduzido do que as moedas coloniais, porque elas também tinham metade do valor das moedas coloniais. Semelhante ao que seria a mesma razão que se estabelece a partir de 1799, com a redução do preço das moedas. Então, o padrão de peso é diferente. Nesse caso, de R$10 por oitava de cobre, enquanto nas outras era de R$5 por oitava de cobre. E a gente tem aquele debate, né, que o doutor mencionou sobre a circulação dessas moedas. Estudando os documentos, o que você vê é que você tem em 1722 uma determinação sobre que deveria se produzir essa moeda diante da necessidade. Mas em 1724 elas seriam enviadas para as minas, mas elas não, por alguma razão, elas não foram enviadas. Então essa data de 1724 é mencionada nos documentos de 1730. De que essa moeda teria sido remetida, mas por alguma razão não foi. Eu não sei se chegou a ser desembarcada ou só não foi embarcada. Por alguma razão ela simplesmente não foi enviada para Minas Gerais e ficou em Portugal até ao menos 1730. Até que em 1730 ela finalmente é remetida e você tem essa documentação específica que citou toda essa dificuldade de remeter essa moeda. Ela tem um padrão de design diferente e que eu diria que talvez possa ser até considerado misto. Você tem um reverso que é relativamente parecido com as moedas de 1693, com o escudo ao centro, com a coroa acima,
e em volta uma legenda que fala que seria encontrada no verso das moedas coloniais. Ou seja, né, o governante, as denominações e a área de domínio. Então, Dom João V, pela graça de Deus, e Rei do Brasil. E do outro lado você tem aquela meta-legenda que eu tinha comentado, que era uma coisa bastante presente nas moedas portuguesas. Nessa moeda específica, a gente tem a legenda que o doutor tinha comentado, né? Que é o cobre seria mais apropriado do que o ouro para a circulação. E isso é uma continuidade desse padrão que você tinha já nas moedas de 1693, com uma legenda que se traduziria como brilhará sob o uso moderado, com as moedas coloniais, em que você tem o dinheiro que circula pelo mundo, e também com as moedas portuguesas. As moedas portuguesas de cobre tem uma legenda bastante curiosa, que é utilidade pública. Então, eles viam o cobre como essa necessidade, como essa questão de utilidade para a circulação no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, faltava aqui no Brasil, em grande parte, essa utilidade pública. E aqui também o padrão de design, né? Bastante similar entre as moedas portuguesas e essa emissão de 1722. Praticamente idêntico, embora os valores e a razão de peso seja bastante diferente, né? Também essa previsão de 7 de fevereiro de 1730, que é da qual a gente extrai todo esse conteúdo, ela menciona as quantidades específicas. Ela menciona a quantidade, o valor, né, de todas as moedas enviadas e o peso de cada uma das relativo a cada um dos valores faciais. E daí se você gerar uma proporção entre isso, você consegue chegar a uma quantidade bastante precisa de moedas. Você consegue entender que foram enviadas cerca de 222 mil moedas de 20 réis e 194 mil moedas de 40 réis, que é um número relativamente confiável para essa emissão. Se eu não me engano, esse cálculo aqui foi eu que fiz, e o Prober ele tem no livro dele um número muito parecido. É uma diferença nas últimas casas, né? Acho que, se eu não me engano, dezenas de unidades, se não nas centenas, mas assim, uma diferença bastante insignificante. Mas eu não consigo encontrar também a fonte desse número, né? Para a gente ter uma noção se era uma estimativa também, se era uma extraída de algum documento oficial. E um outro comentário, né, que essa legenda, essa meta-legenda, está muito associada ao contexto de circulação. Essa moeda foi feita para circular nas Minas Gerais para não sair de lá. E aí você tinha essa necessidade de circular o ouro e uma série de outras questões. E você tinha então uma legenda exatamente nesse sentido, né? O cobre é mais apropriado ao uso do que o ouro. Aqui é aquela imagem que eu te mostrava, mostrando a semelhança dos designs. E essa emissão foi feita em 1730, né? Finalmente chegou ao Brasil. Mas, em 1729, você já tinha uma emissão na Bahia. A Casa da Moeda da Bahia, como a gente viu, já vinha operando desde 1714, mas produzindo apenas moedas de ouro. Até que em 1729, Portugal envia uma grande quantidade de cobre para ser cunhado no Brasil. Mas esse cobre ele foi sendo cunhado, só que ele não foi colocado em circulação. A gente vê muito isso nessas legislações coloniais, né? Os desencontros. Nesse caso, por exemplo, as moedas tinham sido cunhadas e elas deveriam ser enviadas ao provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil, para que ele visse, né, qual era a quantidade que foi cunhado, e daí então pagasse a coroa por essa cunhagem de moeda de ouro. Mas o que aconteceu é que o provedor-mor não tinha recebido ainda essas moedas, e a cunhagem teve que ser paralisada em 1730, o que a gente vê nessa comunicação. E essas moedas não foram colocadas em circulação ao menos até 1730. Você tem, inclusive, as quantidades, né, exatas do cobre que foi enviado e da quantia de moeda que foi cunhada. A Casa da Moeda da Bahia continuaria a operar até 1732, ano em que ela cunhou só moedas de 10 réis
Então, eles pararam de cunhar e só voltaram nos últimos anos do governo de Dom João V, conforme a gente vai ver. Como eu tinha comentado, as primeiras edições, provavelmente as primeiras, né, da Bahia, não possuíam a letra monetária de mais de 20 reais ao centro, como a gente vê nessa aqui, da esfera milar. As de Lisboa nunca possuíam moedas de cobre, principalmente não possuíam letra monetária, né? Então você assume que quando você vê uma moeda sem a letra monetária, essa moeda seria de Lisboa. Mas nesse caso é uma exceção a essa regra. E o padrão de design é o mesmo das moedas de Lisboa. O traço do gravador é diferente, mas o design em si é o mesmo, um elemento bastante específico que depois mudaria, que é a ausência desse arco central na coroa que está presente em outras moedas. Então a gente vê aqui 4 arcos, enquanto nas moedas posteriores, a partir de 1735, a gente veria 5 arcos. Aqui a gente tem essa moeda aqui, essas moedas são meio que a solução para essa dúvida sobre a data de 1729. Então aqui a gente tem esses dois cunhos geodésicos que são iguais, sendo que um deles foi usado com, em um momento ele foi utilizado com uma moeda de letra monetária B, em outro momento ele foi utilizado com um reverso sem letra monetária, que muita gente associa a Lisboa, mas que seria baiano também. Eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem para vocês por que é o mesmo cunho, mas aqui a gente tem uma característica bem específica, que está bem difícil de ver no slide, mas que são esse conjunto aqui de pérolas, que eles estão unidos. As outras vocês podem ver uma segmentação bastante clara entre as pérolas, mas esse conjunto aqui está unido, nesses dois cunhos. Também algumas outras características, né? Como o alinhamento de legenda, a quantidade de pérolas. Essa aqui é uma somaria de 55 pérolas, que é o único cunho desse tipo nessa data. Então, uma série de detalhes que você vai que levam a crer que esses dois cunhos são exatamente iguais e que foram usados com dois reversos diferentes, um com e sem letra monetária. Então, em 1732, a Casa da Moeda da Bahia emite as últimas moedas de 10 reais. A partir de 1735, você tem uma emissão de moedas de cobre que você já não tem muito registro sobre. Você tem essa emissão específica de 1735 e 1736, em que aparece esse arco central, como eu tinha comentado aqui no centro da coroa. Em 1743 tem uma nova edição, também uma quantidade relativamente reduzida, mas que também não se tem nenhum registro sobre, né? É semelhante ao que a gente vê nas moedas de 1715 a 1720. Que eu esperaria encontrar em algum sentido seria o registro de envio dessas moedas, pelo menos. Uma coisa que a gente vê muito é que a gente só fica sabendo das moedas de cobre quando elas têm algum problema, quando elas não chegam, quando elas estão em quantidade exacerbada, quando tem algum problema de autorização de cunhagem, como a gente vê às vezes no Império. Então, geralmente é isso que deixa mais rastros, por assim dizer. E vale comentar também que as cunhagens da Bahia são as primeiras moedas de cobre cunhadas no Brasil, para circular aqui, porque os padrões anteriores tinham sido cunhadas em Lisboa e na Casa da Moeda do Porto. Em 1747 e 48 você tem uma emissão bastante específica para a Bahia e uma quantidade muito reduzida. O Dr. Ian comentou sobre as moedas de 20 reais de 1748, que são extremamente raras. Se não me engano, o Prober ele cita acho que 8 moedas conhecidas desse valor facial, então uma produção bastante pequena. A produção de 1747 é um pouco maior, mas ainda é muito menor do que a produção que tinha acontecido na década de 30. E uma coisa interessante é que em 1747 você tem uma menção específica ao gravador da Casa da Moeda da Bahia e que tudo leva a crer que fosse o único gravador que operava lá desde 1714. Porque o governador do Brasil ele pede o envio de um novo ajudante para esse gravador, que ele já estava com, se não me engano, 70 anos e não conseguia mais exercer bem a sua função. Então ele queria o envio de algum ajudante para aprender o ofício e tomar o lugar desse gravador a partir da sua aposentadoria, por assim dizer. Isso é uma boa indicação de que todas as moedas
feitas entre 1714 e ao menos 1740, 1750, que é o ano em que finalmente se envia alguém, são feitas por esse mesmo gravador, que é o José Marques. E realmente o traço é muito diferente. Quando eu estava preparando e estudando essas moedas de Dom João V, eu me perguntei se as moedas de 1746 de Lisboa não eram também moedas da Bahia, que por alguma razão não tiveram letra monetária, mas o traço é bem diferente nas moedas da Bahia. Então você consegue realmente entender que essa moeda foi gravada pela mesma pessoa que gravou as moedas de 1730, 32, e com certeza olhando as moedas de ouro de Dom João V, você pode chegar a conclusões similares. Aí no final do governo de Dom João V, a gente tem uma edição bastante específica, que é uma moeda para o estado do Maranhão do Grão-Pará. Lá, a crise que a gente viu no final do século XVII permaneceu até mais ou menos a metade do século XVIII, com o envio dessas moedas. Então lá, no lugar de moeda metálica, circulava em grande parte o açúcar, o cacau, o tabaco, e foi o jeito que se encontrou para manter de alguma forma a economia funcionando. E assim como o Estado do Brasil, eles vinham se comunicando com Portugal desde o século XVII, pedindo o envio de moeda metálica, mas esse pedido só foi atendido em 1749. Então, vale comentar também que, embora a gente possa considerar a moeda portuguesa só circulou aqui até 1730, ela circulava no Maranhão do Grão-Pará até depois dessa data, porque a proibição de 1730 só dizia respeito ao Estado do Brasil. Então, de alguma forma, a gente pode considerar que a gente tem na coleção brasileira muitas moedas que não foram feitas aqui, não foram feitas especificamente para circular aqui, mas que a gente sabe que circularam aqui. E as moedas portuguesas posteriores a 1730 também podem entrar nessa leva, né? Só um adendo, que a gente fala das moedas de cobre do Brasil, e muitas vezes a gente pensa naquelas primeiras moedas que foram autorizadas por Dom Sebastião em 1568, se eu não me engano, para circular aqui, mas que você tem uma série de outras moedas posteriores que também certamente circularam, né? Como as moedas portuguesas e até mesmo as moedas holandesas. Se encontra muito no Nordeste, com detector de metal, moedas holandesas de prata e de cobre, que certamente circularam aqui durante o domínio holandês. Então você tem uma emissão bastante fracionada de moedas de 5, 10 e 20 reais feitas em Lisboa. E isso porque em 1748 Dom João V já tinha determinado que aqui que no Maranhão corresse a mesma moeda do Brasil. Mas não foram só moedas de cobre, foram enviadas também moedas de prata e cobre, de forma a preencher o que a gente chama de cone monetário, que é a estrutura que parece uma pirâmide, um triângulo, por assim dizer, em que você tem na base moedas de pequeno valor, cunhadas em grande quantidade, e em cima moedas mais preciosas e com valor mais elevado, cunhadas em uma quantidade bastante pequena. Aqui a gente tem uma noção da dimensão territorial do estado do Maranhão do Grão-Pará. Aqui ele está com o estado do Grão-Pará e Maranhão, que foi uma alteração de nome feita posteriormente, mas se refere ao mesmo território. Então a gente pode tirar algumas conclusões do que a gente viu hoje, né? A gente vê que no governo de Dom João V, a moeda de cobre foi bastante secundarizada em prol da cunhagem de ouro no Brasil. Você vê que você tem 3 casas de moeda operando ao mesmo tempo, focadas apenas na harmonização das moedas de ouro, enquanto a moeda de cobre foi cunhada apenas por um período bem pequeno na Bahia e também foi enviada de Lisboa para o Brasil. E também você vê meio que a sedimentação de um padrão que seria seguido, tanto em relação ao peso quanto ao design das moedas. E por último, o que você vê é que diante dessa situação toda, não se conseguiu, em grande parte, solucionar totalmente a crise que você via no final do século XVII. Certamente foi amenizada, mas já no governo de Dom João V, você vê muitas reclamações sobre a falta de moeda metálica, e não só em cobre, em prata também. Existe um documento específico, que eu não lembro a data, em que é solicitada essa moeda metálica, e o que se fala é o seguinte: a moeda que se cunhou na Bahia já se espalhou pelo vasto território do Brasil, e
não mais consegue atender as necessidades. Então você também vê essa questão. Essa moeda, como era colonial, por assim dizer, ela não deveria sair do Brasil. Inclusive você tinha uma proibição expressa isso. Eu acho que eu cheguei a incluir alguns slides. Tá. É uma determinação de Dom João V relativa à moeda essas moedas específicas para correrem no Maranhão, mas que acaba mencionando que existe uma proibição também da extração dessas moedas do território brasileiro, que ele fala assim, ele determinou que corra naquele estado a moeda de ouro, prata e cobre do mesmo valor incluindo a moeda provincial do Brasil, debaixo das mesmas proibições e penas impostas contra aqueles que a extraírem da América. Então a gente vê também essa delimitação territorial por parte da lei, não só dessa diferença de valor e de isenção na cunhagem, que a gente tenta entender. Então o governo de Dom João V foi marcado bastante por isso, por essa crise que já vinha se estendendo por tentativas bastante ineficazes de solucionar essa crise monetária e dentro do auge do ouro, uma preocupação muito grande de amoedar esse ouro, de enviar ele a Portugal, de colocar ele em circulação e regularizar o ouro que era extraído, sem uma preocupação tão grande em viabilizar as transações mais cotidianas de prata e cobre.